Boa tarde, Marisa. Boa tarde, meu bom Luiz, caros ouvintes da 88 FM. Boa tarde. Posto médico fechado. Rolou muita notícia, muito comentário, muita indignação nos grupos de Zap, na rede social de maneira geral, depois que prepostos da Prefeitura de Livramento levaram móveis e equipamentos do posto de saúde da família lá do povoado de Itaguaçu, que já tem mais de 30 anos, e prejudica pelo menos 11 comunidades. Pernambuco, Rocinha, Periperi, Veredinha, Vereda, Várzea de Dentro, Caroba, Várzea, Monte Oliveira, Pau a Pique e até Canabrava. Os moradores estão realmente indignados e os moradores dessa comunidade, se precisar de médico, terão de ir para o posto da Matinha, que acaba de ser construído, pelo que eu soube, que fica aqui perto da cidade. Bem mais longe, bem mais complicado para ir do que Itaguaçu. Aí eu pergunto, cadê o vereador Uga? O Wilton Dourado, que é de Itaguaçu, um dos bajuladores do prefeito, que deixou isso acontecer. Em vídeo, ele, demonstrando constrangimento, afirma que foi pego de surpresa e que já conversou com o prefeito e que o prefeito teria garantido que o posto vai funcionar normalmente. Aí eu pergunto de novo, como funcionar normalmente se tudo foi retirado de lá? Só se for pela mágica de Uga, que transformou o bairro da Estocada, onde ele mora atualmente, em um paraíso, segundo as palavras dele. E por falar em preço da gasolina, eu vou complementar aqui o que já foi falado aqui no jornal. A CNN Brasil, que é um canal de TV a cabo dos Estados Unidos, confirmou no último dia 13 o que dissemos aqui no dia 3, agora de julho, e que a rádio agora acaba também de replicar, de que Livramento está entre as 10 cidades do Brasil todo com a gasolina mais cara. É a 7ª colocada, conforme dados da própria Agência Nacional do Petróleo. O preço, repetindo, que é único, de R$ 6.039. Ou seja, é um preço combinado. Não existe essa coincidência de preço. E isso em economia, em política econômica, chama-se cartel. Se ficar comprovado, os responsáveis teriam que ser responsabilizados. O presidente da Câmara, aliás, Ronilton Carneiro, anunciou, há 2 sessões aqui atrás, a criação de uma comissão para investigar esse preço, que é maior, como já foi dito, do que o de Brumada, aqui vizinho, que custa 90 centavos a menos. Aliás, o presidente da República ainda não cumpriu a promessa de campanha de que iria abrasileirar o preço do combustível, com a finalidade de barateá-lo. O país usa a chamada paridade internacional, ou seja, os preços aqui sobem quando o preço internacional sobe. Por que isso? Porque a Petrobras faz essas transações de compra para vender aqui. Então ela não pode comprar pelo preço internacional e vender pelo preço abrasileirado, que é menor, senão ela vai ter prejuízo, vai entrar num buraco, as contas não vão fechar. Por essa razão é que, na minha opinião, o tal abrasileiramento da fixação do preço interno será uma promessa não cumprida. E só lembrando que, a partir de janeiro, que coincide com o atual governo, com o início do atual governo, a tendência de queda da gasolina, devido à isenção de impostos, mudou. E o preço até hoje já subiu 12%. Ou seja, aqueles tributos que o governo anterior tinha exonerado para baixar o preço, estão voltando. E, em consequência disso,
o valor do litro está aumentando e vai aumentar, nessa perspectiva, vai aumentar ainda mais. Incentivo foi aprovado. Os vereadores de Livramento aprovaram por unanimidade o projeto de lei que cria incentivo financeiro para os professores das escolas que elevarem o IDEB. IDEB significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os 3 vereadores da oposição, que iniciaram os debates com muito entusiasmo, muito fogo, tinham emendas aditivas e modificativas engatilhadas. E na última hora desistiram. Prevaleceu assim a emenda da bancada da situação, que apenas corrige erros de redação da proposta original que foi apresentada pelo Poder Executivo. Não cogitaram sequer discutir a isenção desse benefício no quadro de... esse incentivo no quadro de benefício que já existe na lei do plano de carreira da categoria. Isso, na minha opinião, daria mais segurança, mais certeza e impulsionaria a reforma, a atualização do plano, é como eu penso. Além de ser uma ótima oportunidade de desengavetar o plano que, segundo consta, está pendente de andamento na mesa do chefe do Poder Executivo. E, por último, a história que adaptei da internet para a nossa reflexão de hoje, sem um autor definido, tem o título de Um Padre que Fracassou. Mas eu acho que seria melhor, vocês vão ver no curso aqui da fala, seria melhor O Padre que Não Fracassou. Ele chegou todo animado para a celebração vespertina na igreja do vilarejo que estava vazia. Até que, enfim, 15 minutos, 20 minutos depois, entram 3 crianças. Demora mais um pouquinho e entram 2 jovens. E o pároco inicia a missa a si mesmo, só com eles. Depois, já com a missa iniciada, veio um casal que sentou-se lá no último banco. Já na homilia do pároco, entra um homem de aparência suja e uma corda na mão. E ficou nisso, a comunidade de fiéis. Mas o padre não se desanima, celebra a missa com o mesmo vigor, com a mesma dedicação. Mas aquele não parecia ser o dia bom para ele. Na volta para casa, coitado, ainda foi assaltado. Até a sua Bíblia foi levada. E em casa ele anotou que, de fato, aquele dia foi muito triste, foi um fracasso. E ficou na sua lembrança. Após alguns anos, ele conta essa história na igreja. E quando todos ouvem, um casal de grande projeção social naquela comunidade se levanta e diz: Padre, éramos nós, lá, no último banco. Tínhamos ido à igreja devolver as alianças, íamos nos separarmos. Mas desistimos após ouvir a sua homilia. Hoje, graças a Deus, somos uma família abençoada. Outra pessoa que era benfeitora da igreja grita: Padre, eu sou aquele homem sujo com a corda na mão. Eu estava falido, perdido nas drogas, agressivo com a minha família e fui abandonado por minha esposa e meus filhos. Tinha acabado de tentar o suicídio, mas a corda não resistia. E quando eu ia tentar de novo, eu vi a igreja e entrei. Sua homilia mudou minha vida. E lá da porta da sacristia alguém grita. Era o diácono. Padre, eu fui o ladrão que o assaltou.
Fiquei curioso depois com aquela Bíblia e resolvi ler. E isso mudou a minha vida. Àquela altura, o padre já estava em prantos. Então ele compreendeu que aquele dia triste e fracassado, na verdade, foi de total sucesso. E moral dessa história: Deus sempre sabe o que faz. Somos testados de várias maneiras. Portanto, independente das circunstâncias, das dificuldades, cumpra a sua missão da melhor maneira que puder. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz. Tenham todos bom ânimo.